Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Bárbara Caetano, eu sou psicopedagoga e hoje eu estou aqui para falar a respeito do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você sabe o que é TDAH? Bom, TDAH é um transtorno neuropsiquiátrico que atinge entre 3 e 7% da população no mundo. Normalmente jovens e adultos, jovens e adolescentes. Adultos também sofrem desse transtorno e o TDAH no adulto é muito grave, causa sintomas aí que podem causar grandes baques, grandes perdas na vida dessa pessoa. E depois eu vou falar a respeito, vou fazer um vídeo aqui falando um pouquinho mais e falando também do tratamento, falando dos sintomas. Eu tenho certeza que vai poder te ajudar e eu gostaria que você compartilhasse, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, que vai ser um prazer tê-lo aqui comigo e também que os seus amigos, que os seus familiares possam estar aqui também, ok? Vamos lá? Bom, nesse vídeo eu vou falar a respeito dos jogos, das atividades que uma criança, um jovem gostam de fazer e possibilidades. Alguns pais pediram lá no Instagram o que fazer, que tipo de jogo, que tipo de atividade pode fazer em casa aí com os jovens e crianças que têm TDAH. Como vocês sabem, o TDAH, a criança tem aí uma dificuldade de concentração e manter o foco, manter aí a atenção sustentada em algo, em alguma atividade, seja em algo, ele está sempre esquecendo. Se você pede uma coisa, ele vai lembrar depois de um tempo. O TDAH tem dificuldade de seguir rotinas, de seguir regras. Por quê? Porque para ele é um transtorno, é uma dificuldade muito grande dele seguir regras, seguir horários. Ele está sempre atrasado, ele sempre entrega as coisas fora do prazo e isso é muito difícil para quem acompanha essa rotina. Todos os dias tem que estar lembrando, todos os dias deve falar aí a respeito das coisas que falou no dia anterior, mas é por causa dessa dificuldade de se encontrar, de se ordenar com relação a regras, com relação à rotina, com relação ao dia a dia em si, tá? E as atividades, como que é na sala de aula? Bom, na sala de aula esse aluno ele vai ter dificuldade. E a atividade tem que ser criativa, a atividade tem que ser muito bem elaborada, tem que ser muito ilustrada, tem que chamar bem a atenção, tá? Então, no outro vídeo nós vamos falar a respeito, eu só estou dando aqui uma pincelada para você entender um pouquinho como que é a rotina desse TDAH, dessa criança, desse jovem. E aqui eu vou trazer algumas opções, tá? Eu tenho jogos em casa, mas é jogo de carta, é jogo que tem que pensar, é jogo de perguntas e respostas. Com TDAH não dá, tá? Historinha, fui ler uma história e ele não presta atenção, porque para ele é difícil, gente, é um sacrifício uma criança TDAH ficar sentada ouvindo história ou fazendo alguma coisa que ele tem que pensar, raciocinar, calcular, que tenha cálculo. Para ele tem que ser algo significativo. E se você, óbvio, ele precisa aprender, mas precisa ter cálculo? Precisa, mas de uma forma significativa, ok? Os jogos, vamos aos jogos. Bom, as opções que eu trouxe são tudo ilustradas, são jogos ilustrativos, são jogos com questões bem mais dinâmicas e fáceis de encontrar, né? De encontrar nas lojas, de encontrar aí em casas de materiais pedagógicos, tá ok? Primeira opção é o jogo Eu Sou, da Estrela, tá? Ó. É um jogo baratinho, não paguei caro. Ele tem peças, você vai colocar, como vocês estão vendo aqui, ó, tem uma plaquinha, né? O jogador vai ficar com essa plaquinha na cabeça, ele não sabe quem ele é, mas o adversário sabe. Então ele vai ter que ficar adivinhando, então é uma coisa que gera aquele suspense, então para ele vai ser um jogo legal, vai ser um jogo bacana, porque ele vai estar sempre ali em contato, em atividade, em adrenalina. Esse tipo de jogo para o TDAH, para a criança, para o jovem TDAH, é interessante, tá ok? Segunda opção, o jogo Tapa Certo. É um jogo da Estrela também, baratinho. Ele tem várias, deixa eu ver, de 2 a 3 jogadores podem jogar. Ele vem com 3 mãozinhas, ó. Essas mãozinhas vai ter as cartas e o jogador vai ter que ir tentando pegar mais cartas possíveis. Quem pegar mais carta ganha o jogo. Então, jogo competitivo, jogo que gera adrenalina, que nem o outro. Esse tipo de jogo é bacana, vai gerar ali emoção, interesse, empolgação, é ilustrativo, tem figuras, tem imagem, tem ação.
é interessante pro TDAH, ok? O jogo Tapa Certo. É um jogo bem bacana, eu pelo menos gosto, e ele faz sucesso na clínica porque as crianças gostam muito, é divertido, é adrenalina, é emocionante, tá ok? Vamos para a terceira opção, né? Dominó salada de frutas, ilustrativo também, gente, tá vendo? Tudo o que eu trouxe aqui, todos os jogos são ilustrativos, tá? Tem ilustração, tem desenho, tem coisa que possa despertar interesse, tá? Outra coisa, verifica a idade, tá? Ele tem 28 peças, esse joguinho, a partir de 5 anos, ó. A partir de 5 anos já pode jogar. E eu acho ele bem interessante, dominó toda criança gosta, tá? Então, vê que tá ficando maçante também, pula para outro jogo, faz um outro jogo, não fica no mesmo. Tá vendo que o jogo a criança já tá bocejando, já quer andar, já quer levantar, então parte para outro jogo e verifica a idade também, porque quanto maior ele é, menos interesse ele vai ter em jogos muito frufru, como dizem, né? Porque vai falar que é infantil, que não quer jogar e assim sucessivamente, tá bom? Verifica sempre a idade aí da criança para oferecer o jogo. O jogo Charada. Eu gosto desse jogo porque ele é fantástico, ele é bom, então tem muitas charadinhas, né? E outra, ele ajuda, eu gosto de jogo que já tenha um teor psicopedagógico, porque ele ajuda no desenvolvimento intelectual, físico, social das crianças, né? Ele tem charadas e você tem que descobrir onde está tal coisa. Por exemplo, estamos sempre juntos e somos utilizados para colorir desenhos. Então, por exemplo, você vai procurar aqui no tabuleiro o lápis de cor, né? Ó, ele vem o tabuleiro. E os jogadores vão ter que colocar a sua pecinha, escolhe uma cor e coloca em cima do que a perguntinha disse aqui. Outra coisa, mais uma vez, se vê que tá maçante, se vê que não tá interessante o jogo, que ele tá ficando entediado, pula para outro jogo, tá? Esse aqui eu indiquei porque ele tem várias cores, ele tem tabuleiro, ele não é uma peça só, são várias perguntas, então ele gera aí um certo interesse na criança, não só criança TDAH, mas ele é bom para todas as idades. Eu costumo jogar para outras questões também, não somente criança TDAH. Ele pode jogar de 2 a 6 participantes e a partir de 6 anos. Então, você tem aí esse jogo, não é tão infantil, não é tão infantilizado assim. Dá para você jogar aí até uns 10 anos, a criança brinca tranquila, tá ok? Gente, tem um outro aqui que eu gosto muito, eu sempre indico, é o jogo do mico, o jogo da memória, tá? Ele é interessante, é o meu queridinho, todo mundo encontra um jogo do mico aí, é fácil acesso e as crianças gostam normalmente de jogo do mico, jogo da memória. E como ele é um jogo de atenção, concentração, de procurar, ele gera ali uma certa competição, né? Então, criança TDAH gosta de coisa competitiva. Pular, desenhar, brincar, coisas que ele possa agir, ter contato, coisa que ele possa produzir. É atividade interessante para ir para criança TDAH. Então, como esse joguinho aqui, ele é 2 em 1, ele é tanto o jogo do mico e jogo da memória. É um jogo que vai ter aí 2 funções, vai ter 2 possibilidades e dá para ser criativo também, criar outras coisas, tá? O que eu sempre digo é que seja criativo com criança TDAH, na sala de aula principalmente, tá? Parte pro lúdico, coloca muita criatividade, faça atividade que ele tenha que desenhar, que ele tenha que produzir, que ele tenha que criar algo, tá? Não coloca o TDAH, uma criança TDAH para escrever longos textos, para ler grandes textos, ele não consegue se concentrar, tá? É um martírio para essa criança, então coloque coisas que ele possa produzir e sentir útil, sentir aí ágil. Lógico que você tem que também dar uma acalmada, não vai colocar coisa para ele ficar ainda mais agitado do que ele já é, porque o H vem de hiperatividade, tá? Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Se ele tem só TDA, é transtorno de déficit de atenção, então a atenção dele não é concentrada, mas quando ele também é hiperativo, aí é dobrada aí essa criança, ele é bem agitado, ele é ligado mesmo aí no 220, então você tem que dar uma acalmada nele, mas também dar alguma coisa que ele possa se entreter, tá ok?
pais, professores, educadores. Eu espero que eu tenha colaborado, que eu tenha contribuído. Segue lá o meu canal, @psicobaliterária no Instagram. Vai ser um prazer enorme tê-lo lá comigo. E eu estou sempre de olho no direct para responder as perguntas. Estou sempre pronta e à disposição para responder. Por isso que eu criei esse vídeo aqui, porque os pais pediram lá e eu fiz aqui prontamente para atendê-los, ajudá-los. Eu estou sempre à disposição. Eu espero que eu possa contribuir muito mais e conto com vocês aqui. Um grande abraço de quem te quer bem. Até mais.